Bom dia, dando continuidade aqui à nossa leitura bíblica. Hoje, dia 11, vamos ler os capítulos 3, 4 e 5 de Marcos. Amém? Então vamos lá, Marcos capítulo 3. Jesus cura no sábado. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: "Venha e fique diante de todos." Em seguida, voltou-se para os seus críticos e perguntou: "O que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la?" Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Multidões seguem Jesus. Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão o seguiu. Vinham de todas as partes da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe, e um grande número de pessoas vinham vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhasse, e eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. Ele lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois o traiu. A fonte do poder de Jesus. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. "Está fora de si", diziam. Então os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram: "Está possuído por Beelzebul, príncipe dos demônios. É ele que recebe poder para expulsar demônios." Jesus os chamou e respondeu com uma comparação. "Como é possível Satanás expulsar Satanás?" perguntou. "Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Eu lhes digo a verdade: todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas." Ele disse isso porque afirmavam: "Está possuído por um espírito impuro." A verdadeira família de Jesus. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse: "Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram." Jesus respondeu: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: "Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Marcos capítulo 4. A parábola do semeador.
Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. E ele os ensinou, contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo no reino de Deus, mas uso parábolas para falar os de fora. De modo que mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. A parábola da lâmpada. Em seguida, Jesus lhe perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois aos que têm, mais lhes será dado, mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente que cresce. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com foice, pois chegou o tempo da colheita. A parábola da semente de mostarda. Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninho à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinha condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar o público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Jesus acalma a tempestade. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada.
Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Marcos capítulo 5. Jesus exerce autoridade sobre demônios. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo os concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: Por que veio me importunar, Jesus, Filho do Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: Saia desse homem, espírito imundo. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro desse homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhe deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: Volte para sua casa e para sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região, das 10 cidades, quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Jesus cura em resposta à fé. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: Veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros à casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: Sua filha morreu.
para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem. Ele levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Finalizamos assim o capítulos 3, 4 e 5 de Marcos. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Deus. Obrigado por esta manhã, por esse sábado, por este final de semana, Deus. Abençoa cada um, Deus, que está ouvindo a Tua palavra. Toca no coração, Deus. Alimenta, aviva a nossa fé, ó Pai. Reaviva, Senhor, a nossa fé que estava perdida, que estava fraquejada, ó Deus, com esse monte de milagres que vemos que Jesus operou, com esse monte de milagres, ó Deus, esse monte de restauração de vidas, ó Pai, que a sua palavra descreve. Só temos é que aumentar a nossa fé. Abençoa, Senhor, a cada um, derrama da Tua misericórdia, da Tua graça sobre nós. Nos abençoa, Deus, nós te oramos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.